podcast Líder de Elite, nos aparecendo aqui. Meu nome é Carlos Oios, eu sou o host do podcast Líder de Elite, sou o CEO do Instituto Líder de Elite e nós temos esse espaço aqui para trazer o que existe de melhor liderança de classe mundial para o nosso Brasil, para a nossa querida audiência que continua crescendo em vários países, principalmente em português. E hoje eu tenho uma honra muito grande, dupla, né? Porque nós vamos falar de algo especialmente diferenciado no mundo de hoje. Há mais de 2000 anos é presente e cada vez mais a gente precisa falar desses conceitos que são tão vitais e importantes na liderança de hoje. Essa primeira honra, porque nós vamos falar do Galileu, o maior líder de todos os tempos, e, claro, também tenho a honra de trazer aqui um palestrante, um conselheiro, um mestre, um executivo que tem tantas habilidades e funções, e hoje ele vai ter a honra a gente vai fazer a devolutiva, né? Eu tive a honra de ser entrevistado por ele e agora vou ter a honra de entrevistá-lo. Então, vamos lá. Aparece aqui, Marcelo, boas-vindas para você, que alegria enorme ter você, fico muito feliz que tenha dado certo, a gente cruzar as agendas, a gente sabe que está cada vez mais difícil fazer isso, e como é de costume, quem é o Marcelo Simonato pelo próprio Marcelo? Está contigo. Querido Carlos, primeiro bom dia, muito obrigado pela recepção, pelo convite, é uma honra, um privilégio estar aqui com você, irmão, estar nessa mesma jornada da entrega, do compartilhar do conhecimento com tantas pessoas que te seguem também. Então, a vocês que estão nos assistindo aqui, muito obrigado pela sua audiência também. Espero poder estar compartilhando aqui algumas ideias, especialmente sobre liderança, gestão de pessoas e nesse bate-papo gostoso que nós vamos ter aqui. Bom, quando me dão essa oportunidade, Carlos, de me apresentar, eu gosto de falar sobre o filme, não sobre a foto. Porque se eu falar da foto, a foto é que o Marcelo hoje é um executivo e conselheiro de empresas, é também um escritor e palestrante. Essa é a foto. Mas eu não nasci assim. Então eu gosto de dar alguns passos atrás e me apresentar como o filho de um mecânico, com uma dona de casa, neto de um zelador, que começou a trabalhar aos 14 anos de idade para ajudar os pais a pagar o meu ensino e do meu irmão. Trilhei uma carreira na área administrativa financeira, passando por grandes empresas, tendo a oportunidade de estudar no exterior, trabalhar em vários lugares e chegar finalmente a um cargo de C-Level como CFO numa grande multinacional. Então, no meio desse caminho, eu acabo me encontrando com o mundo da escrita, me torno um escritor primeiro e, através da escrita, me torno também um palestrante na área de liderança e gestão de pessoas. Esse é o Marcelo Simonato. Casado, brasileiro, com 2 filhos, paulista, mas que mora em Itu há 20 anos, então é ituano de coração. Sensacional, que delícia saber a sua jornada. É claro que eu já sabia antes, né? Porque a gente faz o estudo da pessoa, se tinha mandado essa biografia, já tinha visto as apresentações suas. E incrível a gente conseguir trazer essa temática. E antes de mais nada, aquilo que eu já tinha te falado nos bastidores, que coragem trazer essa temática da forma que você está trazendo hoje no mundo de hoje. É algo muito importante. Então, vamos, sem mais delongas, entrar na história do Galileu. A pergunta que eu tenho para você é, por que agora? Porque, assim, você tem muitos livros, pelo que eu postei a última vez, eram 17 projetos, já estão em 20 projetos, né? Tá difícil me manter atualizado com a velocidade de produção. Mas por que agora você resolveu escrever sobre a vida de Jesus Cristo e extrair esses conceitos de liderança? Olha que curioso, Carlos. O Galileu nasceu no meu coração em 2017. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de liderança voltado para o universo cristão nos Estados Unidos, no Havaí. Fiquei 1 mês num instituto chamado Instituto Haggai. Algumas pessoas, talvez, que estão nos assistindo conheçam, onde líderes do mundo todo vão para lá e ficam imersos durante 30 dias estudando sobre liderança cristã. O Instituto Haggai ele foi fundado pelo senhor Edmund Haggai, um americano que aos 40 anos de idade, mais ou menos, executivo, corporativo, como eu e você no mercado, chegou no seguinte dilema: o que eu estou devolvendo para a sociedade? Qual que é o meu real propósito de vida? E aí, segundo
a crença dele, né, sem entrar aqui em nenhum mérito religioso, ele diz que recebeu um chamado para, então, montar esse instituto e treinar, capacitar líderes mundo afora dentro dos princípios cristãos. E ele criou o Instituto Haggai. Quando eu estive lá em 2017, ele ainda era vivo, com 94 anos. E eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele veio a falecer 2 ou 3 anos depois disso. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu estava ali, talvez próximo dos meus 40 também, né? E falei, senhor Edmund, eu tenho um dilema muito parecido com o do senhor. Trilhei uma carreira executiva, né? Hoje tenho uma posição corporativa, sou um cristão, frequento determinada igreja, mas eu fico pensando assim, tá, mas é só isso? Eu não deveria entregar mais? Será que eu deveria largar tudo e virar um missionário, um pastor, um evangelista? É um dilema que talvez algumas pessoas possam se identificar como eu, ou como outras pessoas que têm dilemas na vida, né? A tal da crise da meia-idade, enfim. E ele me disse uma frase muito impactante. Ele falou assim, seja um missionário aonde você está, na montanha em que você atua. A sua montanha é o mundo corporativo. Você atinge e alcança pessoas que um padre, um pastor, um evangelista não vai atingir. E aquilo foi, de certa forma, um refrigério, assim, uma tranquilidade para minha alma, um conforto, porque eu falei, é verdade. E aí eu lembrei até de uma musiquinha que, quando eu era criança, a gente cantava na igreja, que falava assim, posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho, né? Não preciso deixar a minha terra. E aí a musiquinha vai por aí, mas dizendo assim, você pode falar de Jesus Cristo em qualquer lugar, você não precisa necessariamente ir para uma tribo indígena ou para a África. Aonde você estiver, através do seu depoimento, do seu testemunho, e por que não através da sua escrita, deixar um legado. Muito bem, essa sementinha ficou ali. Mas eu falei, puxa, mas eu tenho muita coisa no mundo da escrita ainda para vencer, para me tornar alguém dentro dessa multidão. Então eu deixei esse projeto guardado no meu coração, na minha mente, rascunhado, digamos assim, e vim escrevendo outros livros, né? Como você falou, aí já são 20 no total, 4 livros solos, né? Dentre eles, um que fez bastante sucesso, Pilares do Sucesso Profissional. Depois eu escrevi também O Líder de A a Z, e mais recentemente, O Galileu, quando então eu senti que eu estava no momento. Sabe aquela história de você sentir, esse é o momento? Pós-pandemia, onde as pessoas estavam mais abertas a receber também um novo propósito de vida, repensando as suas vidas depois do grande impacto que nós tivemos aí nos últimos anos, né? Eu achei por bem, então, lançar. E, claro, também de comum acordo com a própria editora, porque a editora também tem lá a sua agenda de lançamentos e entende quando os livros devem ser lançados. Assim como Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, eu acho que esse livro também foi lançado no tempo certo. Sensacional, é muito legal ver a sua reflexão, assim, né? E para quem está assistindo a gente agora ao vivo no replay, assim, não foi combinado o bate-papo. Vamos falar disso. A ótica, obviamente, é a liderança, porque esse é um canal de liderança, mas as coisas não estão combinadas. E por que eu quero ressaltar, né? Como eu acabo de finalizar o livro, os últimos 2 livros, últimos 2 dias processando o seu livro, agradeço demais que você mandou a cópia aqui em casa. E eu vi, à medida que você ia apresentando, alguns dos elementos que aparecem no seu livro, né? Uma das 75 características. E eu achei muito bacana, porque dos meus próprios estudos para aprender sobre liderança, para transmitir liderança, né? Hoje o meu trabalho é trabalhar com desenvolvimento e lapidação de liderança. Eu comecei essa brincadeira e falei, nossa, é tão complexo liderar, né? Tem tantas características, tantas qualidades. E fazendo esse compêndio, eu fui buscar encontrar dezenas e dezenas. Não é à toa, temos 75 características que você extraiu da sua vivência, experiência do caminhar do Cristo aqui na Terra. Então, dá uma visão geral sobre o livro, né? O que as pessoas podem esperar do livro. Espero que as pessoas comprem. Aqui tem um link em algumas das publicações, vai ter o link para você ir para a Amazon, coloque outros links que seja referente ao livro. Mas dá uma visão geral. Ele está organizado em partes. Como é que você construiu isso?
É curioso isso, porque existiam duas situações. Uma, eu tinha no coração o desejo de que em algum momento eu deveria escrever sobre Jesus Cristo enquanto personagem, enquanto homem aqui na Terra, né? Inclusive, você muito bem em uma das suas postagens colocou lá, sem nenhum proselitismo religioso, vem para minha igreja, coisa desse tipo. Não, respeitando todas as crenças, mas entendendo que assim como nós temos Buda, Maomé, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, quem mais tem aí nesse meio do caminho? Jesus Cristo é um personagem histórico, é um homem que viveu aqui na Terra e tem uma história para contar, e aquelas pessoas que o seguem como modelo têm muito que aprender com ele. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um dilema que era assim, eu não quero fazer uma biografia de Jesus Cristo. A Bíblia já fez isso. Não preciso, quem sou eu para reescrever? Então, como eu sou um cara, assim como você, que busca desenvolver líderes, ajudar as empresas na capacitação, no desenvolvimento dos seus líderes, falei, então eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou falar de Jesus Cristo enquanto esse personagem, homem, né? Mas vou buscar nele as características de um líder que eu apoio, que eu entendo ser importantes, e vou trazer para um livro. Na minha pesquisa, o número chegou em 75, mas podia ser 64, 52, né? Inclusive, não tem nenhuma mágica ou qualquer superstição em relação a esse número, tá? Mas foram 75 características. Então, o livro, ele inclusive, se você me permite aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer aí, tá aqui na telinha, né, para as pessoas. Ele tem o prefácio do reverendo Marco André Oliveira Salles, por sinal, é o meu pastor, então eu dei a honra a ele, né? Falei, pastor, nada melhor do que você escrever o prefácio do livro e ser a primeira pessoa a ler o livro, para ver se eu estou escrevendo aqui alguma besteira, né? Então, eu tenho também essa tranquilidade de que houve uma revisão de alguém que é um grande estudioso bíblico em relação ao que eu trouxe aqui. Porque para cada característica das 75 que eu trago, então vamos dar aqui um exemplo, tá, Carlos? Networking, o líder precisa saber fazer networking. Então eu trago um texto, breve texto, explicando o que é o networking, qual é a importância do networking, mas depois eu vou na Bíblia, que é a biografia de Jesus Cristo, e busco, dentre as histórias dele, um ponto que reflita o que é o networking. Então, eu estou sempre passeando entre a característica, explicando a característica e embasando ela em algo que está lá na Bíblia para comprovar que Jesus Cristo tinha essa característica. E eu encontrei 75, né, dessas características. Talvez um olhar mais rebuscado, mais anos de pesquisa, eu encontraria outras tantas. Mas essas 75, com certeza, são características que todo líder bem desenvolvido, que quer ter uma equipe de sucesso, uma equipe que, assim como aconteceu com Jesus Cristo, ultrapasse até a nossa vida, deixe um legado, deixe seguidores para outras gerações, é aqui no livro O Galileu que você vai encontrar essas características. Excelente, muito bom isso. Eu venho estudando liderança com força assim, há muito tempo. Então, quando eu encontrei a originalidade no seu livro, obviamente eu estou só começando no processo, ainda que eu esteja estudando com muita seriedade há muitos anos, tenha lido muito, dentro de tudo que eu vi, eu gostei muito da abordagem da originalidade. Você traz alguns conceitos que são apresentados normalmente de uma forma agregada, mas você traz enfoques diferentes. E é muito interessante. E aí eu percebi, olha que interessante, assim, até na minha própria jornada pessoal. Às vezes a gente olha um tema e a gente fala, eu entendo isso. A gente acha que entende, porque a gente tem um prisma, tem os nossos óculos, tem o nosso ponto de vista. Quando você vê o mesmo tema observado por olhos diferentes, pessoas que têm origens diferentes, renovam esse tema. Então, para mim, foi muito interessante, né? Eu estudei muito John Maxwell, li muitos livros de John Maxwell, com certeza você também foi influenciado por ele, porque também se baseia no Cristo, né, para trazer seus ensinamentos. E a gente entende que, às vezes, até essa abordagem é muitas vezes criticada por pessoas que acham que não pode falar, mas eu acho muito boa essa abordagem, assim, olha, é um cara que não dá para negligenciar. Então, vamos utilizar isso como referência. Se você quiser olhar para o lado espiritual ou não, religioso, está contigo, mas o conhecimento está ali. E eu gostei muito. Então, assim, para quem nos ouve, é realmente muito original a sua abordagem na forma que você coloca as características, né? Então,
não tem inteligência emocional, não tem um item como esse, né, que é muito, vamos dizer assim, batido. Você traz uma visão de uma forma muito interessante. Eu achei muito, muito bacana. Até compartilhando com você, porque quando eu estudo, eu estava falando, eu comecei a montar um mapa mental para falar assim, como é que eu monto essas estruturas para mim, né? E aí o que eu queria saber é, quando você montou esse 75, a ordem, de alguma forma você escolheu essa ordem, né? O que ajudou você, ou talvez você se sentiu inspirado, eu falei, cara, foi a ordem que eu identifiquei. Como você organizou, né, essa estrutura? Não, legal, bacana. Eu vou te responder isso, mas eu quero só fazer um parênteses para realmente validar. Eu acho que a gente tem que honrar aqueles que de alguma forma fizeram parte da nossa história, né? E John Maxwell, tive até a oportunidade de conhecê-lo. Sou fã de carteirinha, já li vários livros também, então é uma referência para mim, assim como James Hunter, né, do livro Monge Executivo, o qual eu também admiro demais. São minhas duas principais referências internacionais em liderança, tá? Além de outros nomes, né, Jim Collins, Jack Welch, enfim, Peter Drucker, outros nomes internacionais que fazem parte da nossa cartilha aí, que a gente não pode deixar de estudar ao longo da vida. Rancharan, enfim, agora mais recentemente Simon Sinek, né? São os nomes globais de liderança, né? E outros nomes aqui no Brasil, que se eu for começar a citar, eu vou esquecer de um ou outro, né? Eu estava até hoje eu estava revendo os meus livros. Eu tenho duas prateleiras aqui de livros, uma de livros que eu comprei, por algum motivo, para ler, e outra livros que eu ganhei do próprio autor. E eu começo a olhar e eu falo assim, puxa, que prazer, eu conheço esse cara pessoalmente, eu tenho um livro dele assinado por ele, né? Então, e alguns amigos pessoais de verdade. Então, é muito bacana isso, essa referência que você trouxe do John Maxwell, vale muito a pena, recomendo os livros dele também. Agora, respondendo efetivamente a sua pergunta. O meu livro solo, né, dentro dos 20 livros aí, livro solo anterior ao Galileu, foi o Líder de A a Z. O líder de A a Z, o que ele traz? Também características de um líder de A a Z, no alfabeto. E de A a Z você tem 26 letras. Então, eu escrevi 26 capítulos, fora introdução, conclusão, enfim, prefácio, onde cada capítulo tem lá a sua característica e eu desdobro aquela característica, inclusive conto histórias minhas como líder para dar um exemplo de como aquela característica é colocada em prática. Isso foi lá, eu perdi o tempo, 2, 3 anos atrás. O livro também foi muito bacana. E o que aconteceu, Carlos, com esse livro, O Líder de A a Z? Algumas empresas começaram a comprar o livro e usar o livro de uma forma muito bacana que eu, quando construí o livro, não tinha pensado nisso. Só tinha me vindo na cabeça a questão do alfabeto e da necessidade de tomarmos vitaminas. A a Z, A a Z. Pô, legal, vou escrever um livro com alfabeto. E aí surgiu esse livro. Só que as empresas começaram a fazer o quê? Comprar o livro e usar cada um dos capítulos para estudar de forma quinzenal ou mensal com a sua liderança aquele capítulo. E aí me contratavam, inclusive, para, tipo, no final das 26 semanas ou dos 26, das 26 quinzenas ou dos 26 meses, não sei, cada empresa fez de um jeito, para ir lá como uma surpresa para os líderes. Caramba, o autor do livro que a gente estudou o ano todo vai estar aqui com a gente no encerramento do programa. Então foi muito legal, uma experiência incrível que eu vivi em algumas empresas com o livro O Líder de A a Z. Então eu acho que isso foi de certa forma, uma base para quando eu pensei no livro Galileu, eu pensei no quê? 52 semanas do ano. Esse foi a primeira insight que eu tive. Vou escrever sobre o Galileu, vou escrever sobre características do personagem Jesus Cristo e vou tentar distribuir isso ao longo de 52 semanas para que seja, para quem é do mundo cristão, talvez um devocional semanal, para uma empresa que queira usar para treinar os seus líderes, algo que eles vão estudar de forma semanal, né? Essa era a ideia. Só que qual que foi o problema? Eu comecei, então, a pesquisar as características e achei mais de 52. Então, quem usar o Galileu para isso, ou vai ter que estudar mais de uma característica por semana, ou levar 1 ano e meio. Eu achei genial, achei muito bacana
esse lado histórico do A a Z eu não sabia. Achei muito bacana. Uma das coisas que eu sempre faço na metodologia, e eu já estou pensando, né, como usar o seu livro como referência para isso, eu sempre faço uma questão de autoavaliação, né? Obviamente, tem métodos autorais e tudo mais, mas eu sempre penso, falei, legal. A hora que eu comecei a processar seu livro, eu falei, de 1 a 10, quanto que eu faço isso? Eu falei, isso aqui não está muito bom. O que eu posso fazer para melhorar? Aí a proposta, de 1 a 10, não, isso está jóia, mas eu acho que daria para melhorar isso aqui. Esse aqui eu não estou fazendo, então eu preciso começar a fazer. Eu não sei, é algo que você sugere aos seus leitores? Como é que você está pensando em utilizar isso daqui para frente? Carlos, só de você estar me convidando para falar com a sua audiência aqui já foi um presente. Mas você pode ter certeza que você acabou de me dar um novo presente ao trazer essa ideia, porque eu, de fato, não tive essa ideia de gerar uma espécie de checklist para os 75 pontos, né? Me autoavaliando, acho que valeria até um encarte para colocar. Eu vou recomendar isso para a editora, para a pessoa fazer uma autoavaliação ali dos pontos. E tem um amigo meu que ele fala assim: nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então eu me autoavaliei 10. Cara, será que é 10 mesmo? Né? No que a gente é 10? Dá um 9 ali, vai, um 9,5, mas não dá 10. Que sempre dá para melhorar. Agora tem alguns que talvez a minha avaliação seja 4, 5. E aí esses eu preciso buscar profundamente melhorar neles, né? E aí eu vou buscar um treinamento, uma capacitação, um vídeo de alguém, um outro livro, alguma coisa, porque talvez não será nesse livro que você vai ter a profundidade daquela característica. Mas ele vai te dar uma pista para você ir buscar num outro lugar, se aprofundar e melhorar naquela característica, né? Olha o herdeiro aí, ó. Ó, esse podcast está tendo muitas novidades. É a primeira participação deles. Vai falar oi? Hã? Bom dia! Não tem problema, não tem problema. Está preocupado que quebrou uma árvore. A gente conserta essa árvore depois, tá bom? Fica lá com a tia Disso, eu já vou, tá? Agora a audiência vai Tchau, explodir. Manda tchau. Maravilha. Pequena e breve interrupção. Deixa eu retomar aqui. E só para você saber, eu estou transmitindo ao vivo pelo meu Instagram também agora, que está gravando aqui a nossa tela ao vivo. Que legal, então, que massa. O pessoal está nos assistindo aí, ó, pelo Instagram. Aqui tem muitos comentários, eu não estou conseguindo nem acompanhar direito, mas está lá no Instagram, Marcelo Simonato Oficial também. Que legal, que bacana. Fico feliz aí que o pessoal está sugerindo aqui, ó, que você pode fazer uma edição complementar, a Kira Sato, de adicionar esse descarte, você recorta, você picota para você fazer um checklist. Aliás, isso é uma das coisas que eu aprendi com o John Maxwell também, né? Porque ele sempre tem nessas questões. E como é que você se avalia agora, né? Porque eu penso sempre, né? Você conhece, o meu trabalho é mudança de mentalidade, assim, beleza, eu sei onde eu quero, mas como é que eu estou agora? E o que eu preciso fazer para sair daqui e sair para lá? Bom, Carlos, tem uma coisa importante, que você é um especialista nisso, que é assim, uma coisa é eu falar, Carlos, você precisa melhorar em tal coisa. Outra coisa é você se autoavaliar e cair a ficha em você. Cara, eu preciso melhorar em tal coisa. E um mapa mental, uma roda da vida, um SWOT pessoal, enfim, existem diversas ferramentas, né, que a gente pode usar e deve usar a cada 6 meses, 1 ano, para ter essa autorreflexão do que eu preciso fazer. Por exemplo, e aí ligando um pouco, né? Seja esse livro ou outro livro qualquer. Para mim, o livro tem que ser físico, porque ao ler o livro, eu faço as minhas anotações. A leitura, junto com uma caneta, com um lápis, ela é muito mais eficaz, pelo menos para o meu modo de leitura. Sim, com toda certeza. Se eu trago ali e faço um checklist de alguma coisa, eu estou lendo e estou aprendendo e estou deixando ali um to-do de coisas que eu preciso vir a fazer depois para de fato, aquilo que eu li, colocar em prática. É muito legal o que você está falando, porque ressoa muito no meu coração, porque eu acredito que a liderança sempre começa com autoliderança. Então, quando eu comecei a estudar o seu livro, né, ficou claro para mim que são coisas que eu primeiro vou ter que trabalhar em mim para poder multiplicar para os outros, né? Como, por exemplo, sem fazer o spoiler ali, né? Aquela questão de... Eu não lembro exatamente qual que é o título do capítulo, mas essencialmente é você ressignificar aquilo que está acontecendo. Aí você fala também sobre entender um contexto, ter um impacto na mudança, assim, onde que eu me acomodei e eu preciso me ajustar
para que depois eu possa, por exemplo, como você fala, trazer um certo desconforto para as outras pessoas. Para que as pessoas tomem consciência de que elas precisam mudar. Então, já nessa linha, né, para vocês que estão nos acompanhando aqui, ao vivo, a cores e no replay, esse livro vai gerar desconforto, com toda certeza, assim como gerou em mim, e com certeza deve ter gerado para o Marcelo, né? Mesmo ele tendo descrito, eu falei assim, cara, isso aqui dá para melhorar bastante aí. Ou isso aqui eu não tenho nenhuma referência em relação a esse aqui. Né? Você quer ver uma coisa, Carlos? Dá sequência aí, meu caro. No processo de escrita, às vezes as pessoas não sabem, é quase que uma gestação, né? Um processo de escrita leva aí 9 meses. É um parto, né? Um ano. Né? E nesse processo, depois que o escritor faz o primeiro manuscrito, ele passa esse manuscrito para algumas pessoas lerem o manuscrito. No meu caso, primeiro o prefaciador, meu pastor, Marco André Oliveira Salles, e depois algumas pessoas de confiança, né? Vão ler esse manuscrito até que, enfim, eu entenda que ele está num nível que eu posso mandar ele para a editora. Nesse meio do caminho, algumas pessoas, inclusive meu pastor, ele falou assim, Marcelo, tem um ponto aqui que você colocou que Jesus precisou se preparar, precisou de preparação. Pô, isso aqui não vai ficar meio complicado, porque Jesus Cristo, enquanto Deus, precisa se preparar no quê? Né? É um dilema. Então, algumas pessoas que vão ler aqui vão ficar assim, Marcelo é maluco, falando que Jesus precisou se preparar. Mas você que está nos assistindo aqui, você que vai ler o livro depois, entenda a ótica do Jesus Cristo enquanto pessoa, ser humano, que tinha as mesmas dores e fragilidades que eu e você. Ele não precisava se alimentar, beber água, precisava dormir. Se ele precisava fazer essas coisas, lógico que entre o nascimento dele bebê até a sua vida adulta, ele teve que aprender a ler, a escrever, a ir lá na época na sinagoga, no templo, para ler a Torá. Tudo isso é preparação, gente. Quando ele pega e se ausenta e vai para o deserto, passar 40 dias em reflexão profunda ali, aquilo ali é uma preparação. Vocês podem ver que é depois do deserto que, de fato, o ministério dele, os 3 anos de ação dele enquanto Jesus ali profeta, acontece. Até então ele é o Jesus, filho de um carpinteiro, que teve que se preparar, sim. Essa reflexão é muito poderosa, porque eu acredito, para mim, né, humildemente, eu sinto que muitas vezes algumas coisas na minha vida não acontecem quando eu quero, ou quando eu gostaria. E aí essa preparação está acontecendo de forma consciente, não consciente para mim, não está presente para mim, mas eu sei que, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí algumas coisas começam a acontecer muito facilmente em determinados momentos. E por quê? Porque essa preparação aconteceu. É claro que se você tem uma intencionalidade, você tem um mapa, você tem uma visão, né? Como você tem uma das características de Jesus ali é seguir a visão, manter a visão, né? Persistência e tudo mais, fica mais fácil. Mas muitas vezes, e aí eu até gostaria que você elaborasse, talvez trazer a sua pessoalidade nesse aspecto, muitas vezes a gente quer algo que não dá certo, mas a gente está se preparando para algo melhor. Como é para vocês? Você precisa de muita maturidade para entender os nãos da vida. A gente aprende muitas vezes mais com os nãos do que os sims. E aí a gente entra aqui numa esfera que daria para falar de várias coisas, mas enquanto pais, né, eu vou pegar aqui o gancho para falar, porque somos líderes também, né? O pai e a mãe é um líder de um serzinho que a gente está formando para se tornar um bom adulto, um bom cidadão lá na frente. E a gente vê o reflexo, Carlos, na sociedade de hoje com as novas gerações de pais da nossa geração que são pais, ou melhor, líderes fracos, porque não sabem dizer não aos filhos. E Deus não é um líder fraco. Deus permite que a vida nos pregue nãos, porque ele está vendo uma página lá na frente, e nós, como pais, também estamos vendo essa página lá na frente para o nosso filho. Mas no intuito de proteger, de colocar naquela bolha, a gente vai dando sim, sim, sim. E não deixa ele capacitado para o que ele vai receber lá fora, na frente, no mercado de trabalho. E quando esse cara, esse menino, que lá na frente se torna um jovem, uma jovem,
e vai trabalhar e recebe o primeiro não numa entrevista de emprego, não numa promoção, não de um líder, quando ele pede uma folga para emendar um feriado, ele se vê assim, eu nunca recebi não do meu pai e da minha mãe. E é um choque. Eu estou cansado de ver isso nas empresas por onde eu tenho passado, uma geração, especialmente dos jovens, que foram, entre aspas, aqui, mimados pelos pais da nossa geração aqui, né? Então, nós somos como diz um amigo meu, os culpados sem culpa, porque a gente fez sem querer, não era isso que a gente queria, mas a gente fez, né? Nessa nova geração. Então, nós temos e precisamos de maturidade e precisamos ajudar esses jovens nesse processo de maturidade, de entender que quando coisas não dão certo, não é o caminho que eu trilhei, a vida profissional e a vida como um todo não é uma linha reta. O que o coach ensina muito do ponto A até o ponto B, né? Do inicial ao final. Não, tá certo, eu saio daqui e quero chegar aqui. Mas não é uma linha reta. Tem altos e baixos nessa brincadeira. O importante é eu não perder o norte, a visão que você falou, aonde eu quero chegar. E eu vou me desviando dos obstáculos. E aqui aconteceu, e aí alguém ficou doente, e aí mudou o estado político, e aí eu perdi o emprego. Coisas vão acontecer no meio do caminho. Mas se eu continuar com o olho no alvo, nesse estado futuro que o coach ensina, né? Que é onde eu quero chegar, mesmo com esses altos e baixos, quando eu chegar lá na frente, eu vou estar com a pele mais grossa, eu vou estar melhor preparado. Muitas empresas erram ao promover bons técnicos a cargos de liderança sem dar a devida preparação para eles antes. Também estou cansado de ver isso. Caras que eram excelentes vendedores, excelentes analistas, excelentes mecânicos e isso e aquilo no nível tático, técnico. E quando você sobe esse cara para o nível de gestão, eu perdi o funcionário. Perdeu mesmo, porque você não capacitou ele antes. Então, fica aqui um recado, uma dica para quem está nos assistindo aí, empresários, você que deseja se tornar líder um dia, se prepare antes. Liderar pessoas é diferente de realizar uma atividade na empresa. Como líder, você vai continuar sendo responsável por um setor ou por uma entrega, por um projeto. Mas junto com você tem gente trabalhando com você nisso. E você tem que cuidar do coração dessas pessoas. Essas pessoas também têm sonhos, objetivos, propósitos. Como você, como líder, pode ajudá-los a conquistar os seus objetivos? Excelente. Ressoa muito com alguns dos cases que eu pego de preparação para executivos, que estão até como se levam agora, de empresas mais jovens, que estão muito aceleradas, não tem o preparo emocional, não tem aquela bagagem, experiência. Né? Antes dizia, né, era cabelo branco. Não você não tem cabelo branco, não sei o que você faz. Eu não pinto não, hein? Grecinho 2000, né? Mas a gente sabe que tem tempo, né, de maturidade, mas falta essa maturidade, que às vezes só a vivência, às vezes tendo filhos e lidando com desafios de família, que a gente cresce e a gente aprende para liderar melhor. Eu acredito muito nisso. Eu me transformei como líder com os meus filhos. Eu aprendo com eles sistematicamente, diariamente, e essas pequenas decisões que você falou, às vezes parece uma coisa pequena aqui que não tem tanta importância, mas a criança, o adolescente vai aprender isso ao longo da sua vida. E isso também é uma das coisas que você menciona como características que você extraiu da vida do Cristo, né? Que é tomar decisões difíceis, que são decisões que não vão ser populares, né? Muitas vezes. E como líderes nós precisamos saber fazer isso com habilidade, com assertividade, com serenidade, né? Com a dosagem certa de como fazer. Eu não sei como, você provavelmente já deve estar preparando os próximos, mas você pode dar um spoiler do que está vindo por aí, né, dessa sua incrível capacidade editorial? Quais são os temas que você está trabalhando? Quais são, talvez, uma curiosidade aí? Um breve spoiler aí. Eu tenho já um livro, digamos que rascunhado mentalmente, né? Tem até título para ele, eu já consigo ver a carinha dele, né? E algumas pesquisas, esboços a respeito dele. Não vou falar muito a respeito, porque vai que outra pessoa lança na minha frente, né? Mas a ideia é se manter dentro do tópico liderança, porque eu entendo, Carlos, de verdade, sabe aquilo que bate no seu coração, brilha os seus olhos? É o seguinte:
qualquer mudança que você queira fazer numa sociedade, numa empresa, é de cima para baixo. E é de cima para baixo não no sentido top-down, de autoridade, mas é do exemplo. Então, se eu conseguir melhorar a liderança no primeiro escalão e jogando isso para baixo, eu vou ter lá um chão de fábrica, um processo executivo melhor, uma empresa com melhores resultados, né? Tem muito líder, às vezes, e deve acontecer com você também, um empresário que me contrata. Eu preciso de um treinamento aqui para minha equipe, para o pessoal melhorar. Eu falo, tudo bem, mas você vai participar? Você está disposto a mudar também? Porque esse cara, ele é a primeira vitrine. Ele quer que o pessoal chegue no horário do trabalho, mas ele não chega. Ele quer que o pessoal responda o e-mail ou o WhatsApp, enfim, no tempo adequado, mas você manda uma mensagem para ele, ele não te responde no tempo adequado. Só para dar, assim, 2 exemplos básicos de tantos outros exemplos, né? Eu lembro aqui, Carlos, que certa ocasião eu fui para uma empresa para assumir como CFO. E eu recebi o seguinte recado de algumas pessoas do meu time. Olha, o antigo CFO, ele não se dava com a diretora de RH, porque o pessoal do RH é folgado, né? Não entrega as coisas em dia, o pessoal só quer saber de festa e não sei o quê. Essa era o mindset do meu time, que eu estava assumindo, em relação ao que era o RH. Aí eu falei, sério? Não se dava com a diretora? Não, não se dava. E aí o que eu percebia? Que ao eles terem esse pensamento em relação ao ex-diretor com a diretora de RH, automaticamente eles também não se davam com todo o time do RH. Era uma briga o tempo todo. O que eu fiz? Mudei a mentalidade. Eu me aproximei da diretora de RH e nos tornamos amigos. Começamos a ter reunião juntos, dar risadas juntos, almoçar juntos. Quando eu fiz isso, mudou a temperatura. Porque se eu me dou bem com a diretora de RH, como é que eu vou permitir, enquanto líder, que minha equipe não se dê bem com o RH? Em pouquíssimo tempo, as duas áreas eram áreas irmãs, trabalhando junto em prol da empresa. Isso vale para o financeiro com a área comercial, a área de compras com a área fabril, enfim, sabe aquelas áreas que existe uma tendência de ter choques? Se os dois líderes se degladiarem, isso nunca vai ser resolvido. Eles têm que se aproximar, entender que as áreas são irmãs e precisam trabalhar em prol comum do resultado da companhia. A gente vê sociedades acabando com as empresas porque os sócios não se entendem. Como é que quer que a equipe para baixo se entenda? Não vai se entender, não adianta, porque o exemplo vem de cima, né? Então, eu levo isso para o meu dia a dia, em todas as empresas que eu passo, né, e são exemplos que eu extraio da onde? Dele, do Galileu, vendo as suas histórias, o que ele fez lá, né? Tá lá Pedro com ciúme de João. João, Pedro, para aí, cara. Vamos parar com isso aqui agora. Vem lá a mãe do Tiago. Ah, dá para deixar meu filho ser seu braço direito? Opa, para. É o menor que vai ser meu braço direito, não quem tá querendo ficar por cima da carne seca. Então, Jesus já abafava ali as situações e aquilo que você falou no começo. Tomada de decisão. O líder não pode ficar em cima do muro. Eu adoro ouvir o meu time. Eu sempre falei isso para eles, Carlos. Vocês, tecnicamente, são melhores do que eu, e ainda bem para mim. Então, eu vou sempre ouvi-los. Agora, tem uma coisa que eu não vou abrir mão. A decisão. Porque eu estou aqui em cima, como se eu estivesse num helicóptero, num drone, olhando algo mais macro do que você que está olhando um lado da montanha. Você não está olhando o todo. Então, o seu ponto de vista, tecnicamente falando, está certo, mas num contexto geral você não tem toda a informação. Então eu vou capturar a sua opinião, mas junto com outras opiniões e com a minha própria opinião que eu vou formar em cima de todo esse contexto, vou tomar uma decisão. E posso te falar uma coisa? Pode ser que a minha decisão seja igual à sua opinião, mas esteja aberto, ciente de que pode ser igual à opinião daquele outro cara que você não concorda. Ou pode ser um mix das duas opiniões. Ou pode ser uma outra opinião diversa de tudo que vocês me falaram. Mas eu vou tomar a opinião. Eu vou tomar a decisão. E talvez algumas pessoas não gostem disso. Esse é o papel do líder. Ele tem, nesse caso, que ser muito firme. Porque ninguém gosta de ser liderado por alguém também que é frouxo. Frouxo no sentido, sabe? Que deixa tudo meio solto, cada um faz o que quer. O laissez-faire, né? É aquele modelo de liderança que deixa a vida me levar, vamos ver como é que as coisas se comportam, de um jeito ou outro. Se você não impor uma cultura, alguém de baixo, sem cargo nenhum, mas com boa influência,
vai liderar e vai criar cultura na sua empresa ou no seu departamento. Excelente, excelente. Uma verdadeira aula aqui. Não tem como a gente não falar disso, né? Você tem atuado muito fortemente na promoção da governança corporativa no Brasil. O que você vê como características fundamentais, e aí você pode usar toda a sua expertise em liderança, ou mesmo usar como referência do Galileu, mas quais são as qualidades e características absolutamente fundamentais para se liderar no conselho? Não necessariamente como presidente do conselho, mas para você ser uma voz realmente de impacto no conselho para que aquilo funcione. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto também, né? Um dos 4 chapéus aí que eu visto, além de executivo, escritor, palestrante, também como conselheiro em empresas familiares, empresas de médio porte, empresas no popular que tem dono, né? Tem um fundador ali, uma pessoa física. Quem trabalha em multinacionais, quem que é o dono? Não, tá lá na bolsa, não tem a figura de um dono. Mas essas empresas que movem especialmente o nosso país, tem um dono, tem um fundador, que pode ser um senhor, uma senhora que não nem escreve direito, Carlos. Mas lá 40, 50 anos atrás fundou aquela empresa com toda uma dificuldade e criou ali, de certa forma, um império. Eu já fui conselheiro numa empresa de mais de R$1 bilhão, onde passou de pai para filho, né? E hoje eles estão lá, uma potência, mas estão buscando essa governança. Por quê? A empresa quer se perpetuar. E como é que ela se perpetua? Na profissionalização, nas práticas de governança, né? No trabalho da sucessão, da preparação dos herdeiros, dos sucessores, ou até da contratação de profissionais do mercado que vão tocar a empresa. E aí, então, os acionistas, os fundadores, ficam no conselho, que é o local onde eu acabo transitando. Um conselheiro, especialmente aqui falando do conselheiro consultivo, que vai apoiar esses fundadores numa mesa de conselho, ele não é dono da empresa. Então, em primeiro lugar, ele tem que entender isso. Ele tem que respeitar a história dos fundadores, dos donos da empresa. Número 1. Número 2, ele tem que lembrar que um dia ele foi executivo e um dia ele mandava fazer e acontecer. Mas como conselheiro, ele não manda mais. O bom conselheiro é aquele que faz boas perguntas. É aquele que tem o poder de influenciar, então, esses acionistas, fundadores da empresa, a seguir por um caminho. Poder de persuasão, de comunicação. Tem que ter uma audição, porque muitas vezes o fundador, ele quer falar. E você tem que ficar ali, o melhor que você pode fazer é só escutar, Carlos. Às vezes a gente pensa que na comunicação eu tenho que ser eloquente, eu tenho que falar, eu tenho que ter resposta para tudo. E não. Às vezes o que eu preciso ser é um bom, eu nem sei se existe essa palavra, um bom ouvinte, eu ia falar escutador, um bom ouvinte, né? Um psicólogo ali, por que não dizer? Você sabe muito bem que na estrutura do coach, né, a gente extrai da própria pessoa a resposta para o que ela precisa. É isso, fazer boas perguntas e deixar que o próprio ali fundador, as pessoas do conselho, tragam as soluções. E quando necessário, aí sim eu entrego a minha recomendação baseado na minha vivência do que me trouxe até aqui. O bom conselheiro, ele não tem que conhecer de um único negócio ou de uma única área de atuação. Então, por exemplo, o Marcelo é formado e cresceu na área administrativa financeira de empresas, por exemplo, de tecnologia, só para dar um exemplo. Então o Marcelo só pode ser conselheiro de empresas de tecnologia e só pode falar sobre finanças? Claro que não. Esse é o meu background, é o meu histórico. Mas o Marcelo tem que conhecer de negócios. O Marcelo tem que poder falar sobre marketing digital, sobre vendas, sobre um processo ambiental, sobre um problema produtivo, sobre um assunto tributário, jurídico, né? Então eu tenho que transitar nas outras esferas de atuação de uma empresa, que são várias, e eu tenho que ser capaz de atuar numa empresa do agro, numa empresa que fabrica chocolate, numa empresa de qualquer outro setor, porque eu entendo de negócios e não de um único negócio. Então, o conselheiro que é muito especialista, ele vai afunilar muito o campo de trabalho dele. Nós precisamos, nesse sentido, a palavra generalista já caiu por desuso, nós precisamos ser o nexialista, né? Que pega todos os conhecimentos, junta as pontas, faz as devidas conexões, as pontes, né? Para ajudar essa empresa a fazer o quê? Se profissionalizar, abrir o capital ou passar pelo processo de sucessão. É isso que um conselheiro tem que buscar fazer dentro de uma empresa, especialmente familiar, médio porte, que está aí em crescimento.
Excelente. E qual que é a próxima fronteira para o Marcelo? Você é conselheiro, você é executivo, você é empresário, também, né, trabalhando na board de uma empresa nova, né? É uma startup, então é empreendedor, você é palestrante, você é escritor, você é mentor. What's next para o Marcelo? Você sabe que nós somos um único ser humano que ora estamos com um chapéu, ora estamos com outro, né? Eu tenho algumas coisas dentro minha meta, digamos, para os próximos aí 10 a 15 anos. Dentre eles, tem uma meta muito imediata, que é o casamento do meu filho. Eu tenho 2 filhos adultos, ambos já formados. Minha filha, dentista, já casada, então essa já voou. E meu filho, solteiro ainda noivo, né, para ser mais exato, está aí nos finalmente para casar esse ano. Então eu tenho uma meta enquanto pai, enquanto líder desse jovem, de finalizar esse processo enquanto ele ainda está na minha casa, né? Ajudá-lo a alçar voo, né? E depois disso, já me preparando mentalmente, emocionalmente, não só a mim como a minha esposa, para tal da síndrome do ninho vazio. Olhar para a nossa casa que a gente construiu com as crianças ainda pequenas e ver que a casa ficou muito grande para nós dois, né? Então, enquanto casal também, entender que nós não vivemos mais em função dos filhos e sim em função um do outro. E como vai ser esse nosso relacionamento agora com eles, já casados, mas entre nós dois, né? Para que esse casamento que já perdura aí vai completar agora, esse mês de fevereiro, 28 anos de casamento, né? Que perdure, que se Deus permitir, que sejam 50 anos e até que ele leve um de nós dois. Né? Então, para mim, isso é curioso, né, Carlos? Porque você fez uma pergunta mais para o mundo corporativo ou para o mundo literário, mas é importante dizer aqui para todos, né? Antes de tudo isso, eu sou um ser humano, que é pai, que é marido, né? Então, se eu não tiver sucesso nessa área, Carlos, todo o resto não adiantou nada. Esse é o Marcelo verdadeiro. Então, essa é a minha meta de curtíssimo prazo. Pensando no longo prazo, eu acho que dentro da Board Academy, junto com nossos queridos Faria Souza, Eduardo Gomes, Rogério Rego, Udo Girlich, Catarina Pou, que fazem parte aí da diretoria, a gente tem muita coisa para fazer pelo nosso país. Eu nunca pensei em atuar em política, de verdade, assim, estar num partido, me tornar vereador, prefeito, qualquer coisa do tipo. Tenho um carinho muito grande pela minha cidade que eu moro, né? Como eu falei, sou 8 anos de coração. Então, o que eu puder ajudar a minha cidade sem estar diretamente na política, eu sempre vou ajudar. Mas via Board Academy, de verdade, genuinamente, eu entendo que a gente pode ajudar o nosso país. E ajudar o nosso país como, Carlos? Ajudando os empresários. E ajudando os empresários como? Na formação de conselheiros que irão atuar nessas empresas para ajudar, então, essas empresas a continuar crescendo, a perpetuarem os seus negócios, a mover a nossa economia. E aí, quer dizer, sem eu estar num partido político, num gabinete em algum lugar, eu vou estar fazendo ali a minha gotinha dentro desse oceano, que é ajudar o nosso país. De verdade, nesse momento da minha vida, o meu grande propósito é esse. E aí, paralelamente, obviamente, vem as palestras, os livros e tudo isso que eu faço para deixar um legado, deixar uma marca e ajudar as pessoas também. Sensacional. Eu estou deixando aqui nos fluxos, tanto do YouTube quanto do LinkedIn, teu site, o livro na Amazon, o LinkedIn. Que outras formas as pessoas podem te seguir, entrar em contato contigo? Você mencionou também que você tem no Instagram. Qual a melhor forma da pessoa entrar em contato contigo e te contratar? Muito obrigado por esse espaço. De fato, as pessoas vão encontrar o livro aqui, O Galileu e os meus outros livros na Amazon, Kindle, melhores livrarias do Brasil. Mas eu sempre brinco o seguinte, Carlos. Quer receber o livro autografado em casa? Só tem um lugar. marcelosimonato.com, no meu site. No meu site você encontra os meus livros, você adquire por ali e recebe na sua casa autografado. Se é que esse autógrafo, essa dedicatória vale alguma coisa, você vai poder fazer igual eu, uma prateleira só dos livros que você tem com autógrafo e que você conhece o escritor. Então fica aqui a dica. No meu site, em todas as minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Marcelo Simonato ou Marcelo Simonato Oficial, você vai encontrar muito conteúdo,
vídeos, muitos artigos, tem muito artigo, eu já perdi a conta de quantos artigos tem publicados, alguns vídeos lá também interessantes, especialmente no YouTube, né? Convido realmente que vocês deem uma passeada por lá. Para quem quiser conhecer o Marcelo palestrante, no site marcelosimonato.com, vai ter lá a lista das minhas palestras também, estou à disposição de todos vocês. Excelente. Marcelo, gratidão pelo seu tempo, por compartilhar da sua energia, da sua paz, da sua sabedoria. Gratidão pelo livro. O livro realmente é excelente. Eu recomendo a todos que estão aqui. Eu acho que a pessoa deve ter comprado ou deve estar fazendo pedido nesse momento, que realmente vale muito a pena, gera muita reflexão. E é um livro muito bacana para trazer esse crescimento interno para você poder servir a outras pessoas através da sua equipe. Então, muito obrigado por você ceder seu tempo e fico muito feliz que você tenha topado isso, Marcelo. Eu que agradeço, Carlos, a gentileza do convite, parabenizá-lo também por esse espaço que você criou aqui para convidar outras pessoas e gerar esse conteúdo compartilhado gratuitamente com tantas pessoas. E a vocês que nos assistiram aqui, acompanharam ao vivo ou que venham assistir posteriormente, espero que esse conteúdo, de alguma forma, tenha te provocado, te incentivado a ler mais, a buscar mais, a se tornar um líder melhor, né? Se a gente conseguiu cumprir isso aqui, eu já me sinto cumpridor do meu propósito e sigo à disposição de todos vocês. Carlos, Deus te abençoe, muito obrigado por essa oportunidade e siga na sua missão também. Maravilha. Pessoal, semana que vem nós vamos continuar com a temática de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre liderança transcendental. É um negócio muito interessante que está aparecendo aí. Acho que você vai curtir também, Marcelo. E vocês já sabem, até o próximo encontro. Deus abençoe você, que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias. Tchau, tchau.